perene. E eu creio que a vontade do Senhor é ver esse amor perene dentro de nós. É ver esse amor por Ele, pelas pessoas, né? Pelos nossos familiares, amigos e até inimigos, né? Que a gente tenha esse amor constante, permanente, pela presença do Senhor, pela presença de Yeshua, né? Pela presença de Deus. Então, vamos orar nessa noite para que a presença dele permaneça conosco nesses dias difíceis, né? Estamos vivendo dias difíceis, estão falando que vai vir uma terceira onda da pandemia, né? Vamos orar para que o amor do Senhor seja inabalável e permaneça em nós e que nada aconteça, né? Nada de ruim aconteça e que a gente também nem venha receber essa palavra de uma terceira onda da pandemia. Que a gente venha ter fé e acreditar que isso não irá acontecer, que pessoas não irão mais morrer, que vacinas irão chegar, né? E é isso que eu quero compartilhar com vocês. Então, peço para vocês fechar os seus olhos, coloquem a mão no coração, pense nas pessoas que você ama, pense nas pessoas que você deveria amar, nas pessoas que você deveria ajudar, ou mesmo você não querendo, você poderia estar próximo dessa pessoa. Então, coloque no seu coração. Senhor Jesus, Yeshua, nessa noite nós nos colocamos na tua presença, meu Pai, mais uma vez, mais uma quarta-feira nós estamos aqui, Senhor, diante de ti, nos reunindo, Pai, para ouvir a tua palavra, para ouvir o teu amor, para te louvar, para te adorar, Senhor. Perdoa, Senhor, nossas falhas, Pai, do dia a dia, nosso cansaço. Perdoa se às vezes estamos fracas, Pai, se não te damos a atenção que o Senhor merece, Pai. Perdoa se não colocamos o Senhor em primeiro lugar, Senhor. Nos perdoa, Pai. Mas, Pai, nessa noite eu peço que o Senhor aumente, Pai, esse amor pela tua presença, esse amor perene, pela tua presença, Senhor, em nossas vidas, Senhor, e na vida daqueles que não conseguimos amar, Senhor. Coloca, Senhor Jesus, através do teu Espírito, Pai, mais presença, mais amor, mais gratidão, Senhor, mais acolhimento, Pai, mais a tua verdade, Senhor, dentro de nós nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Nós cremos, Senhor, nos teus milagres, nas tuas promessas, Pai, e cremos que nada será impedido, Pai. Cremos que o Senhor tem grandes planos para as nossas vidas e para cada mulher que está aqui à noite, Pai. Senhor, vai de encontro com a Thalita, Senhor Jesus, que o Senhor use a tua filha como flecha afiada, assim como o Senhor vem usando ela. Usa, Senhor Jesus, derrama o teu óleo, o teu azeite sobre a vida dela, Pai. Sobre a boca dela, Senhor, e que venha sair, Senhor, só aquilo que o Senhor quer e que nada venha dela, Pai, mas que venha do teu Espírito, Senhor. Nessa noite, Pai, em nome de Jesus, nos alimenta, Senhor, com a tua palavra. Nos preenche com a tua palavra, Senhor. Mata a nossa sede, Pai, pois queremos mais de ti. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, vai de encontro com cada coração, com cada mulher aqui nessa noite, Pai, eu te peço. Trazendo respostas, Pai. Trazendo alívio e refrigério. Em nome de Jesus, nós já te agradecemos. Amém. Amém, glória a Deus. Antes de eu começar, na verdade, essa noite eu tinha uma pregadora, na verdade, né, que eu até falei que ela é pastora e ministra de louvor, mas ela teve uma perca, né, de um ente querido, e infelizmente não pôde estar, aconteceu agora à tarde, e aí eu e a Regiane ficamos igual umas doidas procurando alguém para pregar, e eu falei assim, amém, eu falei, Rê, tentamos umas 4 pessoas, eu falei, eu vou, mas confesso assim que hoje de manhã eu até falei, vou acordar mais cedo,
porque amanhã eu quero acordar mais cedo, eu quero tomar um banho, lavar meu cabelo, quero orar, tirar um tempo, porque às vezes acordo em cima da hora, então eu não consigo fazer uma oração. E aí, assim que eu acordei, consegui levantar mais cedo, 2 horas antes do meu normal, e fiz tudo que eu tinha para fazer, e me ajoelhei aqui e comecei a orar. E eu acordei, na verdade, com um louvor na cabeça, que eu já até toquei algumas vezes aqui, mas que fala muito ao meu coração. E aí, quando não deu certo, eu falei, meu Deus, e agora? O que que eu vou pregar, né? O que que eu vou falar? E fui, ajoelhei de novo, pedi a Deus para me dar uma palavra, e eu falei assim, eu queria algum versículo curto, não queria algo muito grande, né? Falei, né, com Deus, falei que ia ser algo curto. E nesses dias meu marido falou assim para mim, toda vez que eu vejo você dando testemunho da sua vida, você dificilmente, eu já vi você dando testemunho da pandemia, mas eu não vi você contando assim a sua trajetória, né, até aqui. E aí eu falei, às vezes eu falo, algumas já conhecem, algumas às vezes eu falo só uma parte, mas eu nunca contei o meu testemunho. E aí, na hora que eu falei assim, Senhor, eu quero um versículo curto. E aí veio o louvor que eu tava cantando, que eu acordei cantando, né, de manhã. E aí Deus falou para mim, eu senti no meu coração de dar o meu testemunho. E esse louvor fala do amor, né, de Deus com a gente, a bondade dele. Então, na verdade, hoje, essa noite, eu acho que Deus preparou, né? Tinha que ser assim. Eu queria contar um pouquinho do meu testemunho para vocês. Muitas já sabem, algumas sabem algumas partes, mas como eu sempre falo, o testemunho ele sempre edifica, né? E aí, quando eu falei que eu queria um versículo curto, veio o Salmo 117 na minha cabeça. E aí, quando eu entrei no Salmo 117, esse capítulo, ele tem 2 versículos só. E eu falei, é de Deus. Então, vai ser baseado no Salmo 117. O título é Deus é louvado por amor, da sua bondade e veracidade. Louvai ao Senhor todas as nações, louvai todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor é para sempre. Louvai ao Senhor. Então, primeiramente eu fui procurar, né? Fui procurar o que é benignidade. E, resumidamente, é a misericórdia e a bondade de Deus. Ter misericórdia e ter bondade. E, começando pela minha história, assim, a minha família sempre foi católica, né? A minha mãe, ela se batizou na igreja há muito, acho que, sei lá, uns 20 anos atrás, eu acho. E a minha mãe teve um processo muito grande de perca de visão. Algumas já conhecem ela, né? Mas ela teve um descolamento de retina. Ela descobriu que o pai dela tinha câncer e teve alguns outros problemas na família e chorou um dia inteirinho, a noite inteirinha, no outro dia ela acordou sem enxergar. E aí ela teve esse descolamento de retina, e nesse momento ela estava separada do meu pai, e eu tinha 15 anos, e aí naquele momento eu tive que virar a mulher de casa, porque a minha mãe é uma mulher abençoada, mas ela é muito frágil, e eu tive que virar a mulher de casa e assumir, né, assumir a família e tentar ajudar ela, o meu irmão, enfim. E nesse meio tempo eu conheci o Rodrigo, que também era católico, e a gente ia para missa, eu era dizimista na igreja católica, até que um dia ele conheceu uns meninos de um grupo de pagode gospel, e os meninos convidaram ele para gravar um CD, para produzir um CD gospel. E aí ele foi, produziu, e os meninos falavam de um monte. Passou um tempo, no dia do aniversário dele, do nada, ele me
mandou uma mensagem e falou: Thalita, eu vou nesse monte. E aí ele foi nesse monte e gostou, me levou lá. Depois eu fui, gostei. E aí ele encontrou lá o pessoal da igreja que convidou ele para ir para Pleno, que foi a primeira igreja assim que eu fui. Eu tinha visitado na minha mãe, né? Mas foi a primeira vez que eu fui realmente, né? Olha, eu quero ir. E aí, daquele dia, então, a gente foi num domingo visitar o culto e nunca mais parou, né? Começamos a ir constantemente. Mas nesse meio tempo, eu tive alguns testemunhos grandes, que é o que eu quero pontuar com vocês aqui. No meio da minha caminhada, eu tive altos e baixos. Eu buscava, né, como eu falei, antigamente eu ia na igreja católica, e uma vez eu até acho que eu já contei esse testemunho, mas uma vez a gente estava em Minas, viajando, e aí toda vez que a gente viajava em família, a gente sempre voltava todo mundo junto, minhas tias, meus tios, e a gente sempre parava para almoçar. E aí eu acho que foi num final de ano, a gente voltou de viagem, ia voltar de viagem todo mundo junto, só que o sócio do meu pai ligou e pediu para mim, para o meu pai, se ele podia voltar antes. E meu pai falou: não, volto, sem problemas. E aí a gente ia voltar de manhãzinha, aquele dia estava chovendo, eu falei: mãe, deixa eu ficar com as minhas tias. E a minha mãe falou assim: não, Thalita, eu quero que você vá comigo. Eu falei: não, mas eu quero ficar com as minhas tias. E ela: não, eu quero que você vá comigo. Eu falei: tá bom. Meu pai falou: então vamos. Entramos no carro, acabamos de abastecer o carro. Quando eu entrei no carro, eu senti uma grande vontade de orar. E aí eu comecei a orar, pedir para Deus que viesse abençoar a gente, que mal nenhum acontecesse com a gente, que cuidasse da gente na estrada. E eu não tinha aquele costume de orar. Normalmente só orava na hora de dormir, nem de acordar eu orava. Mas eu senti uma forte vontade de orar naquele momento. E logo depois que a gente saiu, que a gente pegou a estrada, tava chovendo muito, muito. E eu só lembro de alguns flashes do meu pai falando: vai bater. E aí nisso veio um cara, tava chovendo muito, ele bateu na traseira, meu pai tentou desviar, mas ele bateu na traseira. A gente bateu naquelas tipo divisória assim de concreto que fica no meio da estrada para dividir uma via da outra. A gente bateu nisso, deslizou a pista, o carro meio que subiu num barranco e capotou 3 vezes. E o carro parou de lado. A gente tinha acabado de abastecer o carro, tinha acabado de encher, né, o tanque, então o medo do carro de explodir era muito grande. E meu irmão e meu pai, e tinha um filho de um amigo do meu pai, que ele pediu para levar ele antes porque ele tinha escola, alguma coisa assim, nem lembro. E aí todo mundo, o meu irmão e meu amigo caiu em cima de mim, que eu estava numa ponta. E aí nisso outras pessoas pararam até a pessoa que bateu, né? E começaram a tirar a gente do carro. E graças a Deus não aconteceu nada. Aquele momento foi, eu acho que o primeiro livramento grande que a gente teve, e que Deus mostrou realmente o quão grande ele era a misericórdia dele para a gente, porque a gente nem tinha essa busca e ele nos protegeu. O carro deu PT, para vocês terem noção, o carro ficou pequenininho. Quando o pessoal foi buscar a gente ligou para minha tia falando: olha, a gente teve uma batida e não, o carro quebrou. Meu pai ligou para minhas tias: e vocês precisam vir buscar a gente. E aí as minhas tias saíram correndo, assim. Quando elas chegaram e viram um carro já em cima do guincho, elas já ficaram desesperadas. E quando elas chegaram e viram a gente bem, sem nada, para não falar, o meu pai só teve um raladinho assim, ó, no joelho. Então aquele foi a primeira vez que eu vi o quão grande era Deus, né? O quanto ele nos amava, mesmo que a gente não buscasse da forma que a gente deveria buscar. E daquele dia em diante, como eu falei, passou um tempo,
a gente começou a ir na igreja, e aí eu e o Rodrigo tinha comprado um apartamento na planta, e a gente comprou esse apartamento na planta, só que estava difícil de pagar, a gente passou por alguns apertos. Na época ele continua sendo músico, mas antes ele não era assalariado, e a gente teve que devolver o apartamento. E aí, assim que a gente devolveu, fazia 9 anos que a gente estava junto, e a gente falou, o que a gente vai fazer, né? 9 anos juntos, tipo, a gente não tem uma entrada boa para dar. Agora, se a gente for comprar outro na planta, vai demorar mais 5 anos, e aí a gente vai ficar enrolando mais esse tempo todo. Aí ele falou, vamos morar de aluguel? Falei, vamos. Na época, eu trabalhava num lugar onde eu fiquei 6 anos lá, e eu ganhava muito bem. E aí a gente resolveu casar, resolveu fazer não ia fazer nada, mas aí, como a gente tem muitos amigos que adoram, o pessoal convidou a gente falou pra gente fazer uma festa. E, enfim, Deus foi preparando de um modo com que a gente conseguiu achar o apartamento. A gente resolveu fazer a cerimônia num salão de festas. Na verdade, é um restaurante lá em São Bernardo, que algumas conhecem o Florestal. Ele é muito grande, cabe 2.000 pessoas lá. E aí cada pessoa paga o seu. E é tipo uma churrascaria, só que tem shows. Então tem um show lá e você pode casar lá, você não paga nada, cada um paga a sua entrada e faz a festa lá. Aí eu e o Rodrigo falou, vamos. Falei, não, é chato. Aí os amigos, não é chato não, senão a gente vai na churrascaria, vamos fazer. Aí resolvemos fazer lá. Para vocês terem uma noção, eu também não tinha condições de fazer festa, e eu tenho muitos amigos, o Rodrigo também, meus pais também, dariam muitas pessoas. A nossa lista de casamento tinha 650 pessoas. Era muita gente. E a gente não queria desfazer de ninguém. Então, o que eu fiz? Quando eu resolvi fazer nesse método, eu chamei todo mundo e falei, quem puder ir, vai ser super bem-vindo. Quem não puder, eu vou super entender também, porque tem que tirar do bolso. E é complicado. Antes de chegar na cerimônia, no dia da cerimônia, a gente não tinha, né, condições, e aí começamos a convidar as pessoas e falou, como que a gente vai comprar as coisas, né? E aí um ligou, olha, eu quero dar geladeira, o outro, eu quero dar o fogão, eu quero dar o micro-ondas. E foi chegando, foi chegando tanta coisa, era tanto presente, gente, que a gente não gastou um centavo. Um centavo. Os meus pais falaram assim, vamos ver o que vai sobrar e a gente ajuda vocês. No final, meu pai falou, o que eu vou dar? Porque não tem mais o que dar. Você já tem tudo. Aí eu falei, pai, então me ajuda. Eles dão lá no Florestal, eles davam um bolo e davam também um champanhe. Aí eu falei, me ajuda a comprar uns docinhos, que eu queria enfeitar as mesas com docinho. E meu pai foi e pagou os docinhos para mim. O meu padrinho de casamento me deu a lua de mel pra gente, para Buenos Aires. Minha sogra e meu sogro me deram meu vestido, que foi do jeitinho que eu queria, exatamente do jeito que eu queria. E as coisas foram se acertando. A gente não comprou nem o espelho da nossa sala, a gente comprou. Foi tudo ganhado. Tudo, gente. Tudo. Deus foi honrando em cada detalhe. E da nossa lista de 650 convidados, que contava entre família, né, os filhos, todo mundo, foram 350 pessoas, se eu não me engano. Então, foi metade da lista, isso porque muitos falaram, olha, não dava para trazer meus filhos, então veio eu e meu marido, ou só veio meu marido, ou só veio a esposa. Então, foram muitas pessoas. Eu não ia fazer lista de presente, o pessoal, não, mas eu quero presentear. Quando o Rodrigo chegou de lua de mel, a minha mãe já tinha guardado tudo, mas no guarda-roupa não tinha mais espaço de tanto presente. Depois a gente teve que ir trocar algumas coisas. A gente saiu com 3 carrinhos de supermercado com tanto presente. E o jogo de panela eu ganhei uns 3. Edredom eu ganhei uns 8. Eu ganhei tanta coisa. Deus foi abençoando da gente de uma tal forma que vocês não têm noção. Não tem noção.
E aí, nisso eu e o Rodrigo já estava firme na igreja, né? Buscando. E um mês depois que eu casei, eu fui mandada embora dessa empresa, que eu estava 6 anos, onde eu ganhava muito bem. E, como eu falei, o Rodrigo não era assalariado e a gente começou a ficar desesperado. Falou, e agora? O que a gente vai fazer? Aí eu fui trabalhar numa corretora de imóveis, fiz cursinho para virar corretora e fui trabalhando de graça, né? Porque o corretor ele ganha por comissão. Eu fiquei 4 meses, o que eu ganhei, que eu recebi de rescisão, eu investi para ser corretora durante 4 meses. Quando eu vi que realmente não ia rolar, eu falei assim: não dá mais para mim gastar minha rescisão, ficar tirando do bolso e não ter nada ainda como repor, porque eu não tinha vendido nada. E aí começaram o nosso processo, né? A gente atrasava 3 aluguéis, aí Deus abençoava, aparecia um trabalho para o Rodrigo. Atrasava mais 3 aluguéis, aí dava um jeito de aparecer um trabalho para o Rodrigo exatamente para pagar aqueles 3 aluguéis. E aí tinha dias que a gente abriu o armário e não tinha nada, tipo, para comer. E aí meu pai ligava, ai, deixa eu fazer, eu vou fazer uma jantinha aí para vocês. Aí quando ele chegava e via que o armário não tinha nada, no dia seguinte ele tocava a campainha, falava, ó, o pai comprou algumas coisas para você. E vinha com a sacola de mercado, de sacolão, de carne. E Deus foi nos sustentando, né? E muitas pessoas questionavam a gente, cadê o Deus que vocês servem? Cadê o Deus que vocês buscam? Vocês buscam tanto, vocês saem de São Bernardo e vão para o Capão Redondo, para o culto. Cadê o Deus de vocês? Será que Deus não está vendo esse sofrimento todo de vocês? E eu falava, gente, Deus está vendo, mas a gente precisa passar por esse processo. Chegaram a cogitar, falar para mim, falar, ó, por que vocês não fazem o seguinte? Entrega esse apartamento e cada um volta para casa dos pais e quando der certo, vocês voltam a morar juntos. E eu falei, não, a gente casou é na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte nos separe. A gente vai continuar firme e forte. E o que tiver que ser, vai ser. E aí, nisso, acho que uns 8 meses de casada, aí eu fiquei desempregada, né? E aí conheci, na verdade, um amigo nosso, Maché, que muitas conhecem aqui, falou, Thalita, tô precisando de gente para fazer um trabalho voluntário. Eu trabalho com um orfanato, né, de crianças, e a gente está precisando de voluntário, porque tem um bebê no hospital e não tem como ninguém ficar com ele, e ele fica lá sozinho, a gente precisa de acompanhantes. Eu falei, não tô fazendo nada, né? Falei, vou lá. E aí fui lá conhecer essa criança, me apaixonei por essa criança, tentei adotá-la, não quero nem entrar em detalhe, porque nossa, foi muito especial, que já fico emocionada só de pensar, porque é um bebê muito maravilhoso, assim, ele chegou para me trazer luz, né? Para mim, para minha família, tanto que a gente tentou adotar ele, e aí eu não estava conseguindo, aí minha mãe e meu pai falou, eu tento, minha sogra e meu sogro falou, eu tento, minha família toda, todo mundo se encantou por ele, mas infelizmente felizmente a gente não conseguiu, porque ele tinha vários problemas de saúde, a mãe usava drogas, e ele foi adotado por uma família abençoada, que pôde pagar para ele todas as cirurgias que ele pôde fazer. Depois ele fez umas 8 cirurgias, ele fez muitas cirurgias para o coração, porque ele tomava 17 remédios, ele tomava muito remédio, e ele foi abençoado por essa família que tinha condições, que não podiam ter filhos, e eles fizeram questão de conhecer eu e todo o grupo, que a gente juntou um grupo, eu acho que mais ou menos de 8 pessoas para se revezar e ficar com ele no hospital. Eu conseguia ficar mais de dia, porque eu estava desempregada, né? Mas a família fez questão de conhecer a gente, porque quer contar a história para ele quando ele crescer. A gente já reencontrou ele depois disso tudo, eu mantenho um contato com a mãe dele até hoje. E logo depois que eu não consegui adotar ele, eu resolvi ser mãe. Falei, vou ser mãe. Eu quero muito, sempre foi meu sonho do Rodrigo. Quem conhece a gente sabe o quanto a gente ama a criança. E eu falei, eu quero muito ser mãe.
E aí eu parei de tomar remédio, e aí pensa, eu sem, sem trabalhar, não, o aluguel vivia atrasado, tive que vender meu carro, falei, não vou engravidar. Parei de tomar o remédio. Aí descobri, um mês depois que eu tava grávida, que eu parei de tomar remédio, depois que eu descobri, na mesma semana que eu descobri, eu tive um aborto. E Deus foi tão bom nesse momento, mais um momento ele me mostrou o quanto ele é fiel. Que no dia que eu fui fazer o teste, que eu tive um sangramento, que eu voltei no hospital para fazer o exame de sangue para saber se eu ainda estava grávida, na hora que eu peguei o resultado, o médico virou para mim e falou assim: mãe, deu negativo. Mas Deus sabe de todas as coisas. Se não foi agora, é porque não era para ser. Porque senão a criança ia nascer doente, com algum problema. Então não era para ser, mãe. E aí eu, na mesma hora, falei: nossa, o médico falando de Deus. Então, amém. Cheguei no carro, falei pro Rodrigo. Ele falou: Thalita, Deus sabe de todas as coisas. Ele, né, tentou ser forte, ficou forte para me manter forte. E naquela, eu cheguei em casa, meu pai me ligou, eu chorei um monte. Depois, quando foi à noite, eu falei: pronto, passou. Deus sabe de todas as coisas. Foi. E aí eu até fui na minha mãe à noite, eu tenho, a Larissa tá aqui, que não me deixa mentir. E aí minha mãe ligou para ela e falou: ah, a Thalita tá aqui. E ela, como é muito minha amiga, né? E também chora pouco, né? Que nem eu. E aí ela já me ligou. Ela já falou: ah, nem vou descer aí, senão eu vou chorar. Aí depois ela desceu, olhou para mim chorando. Eu falei: Lari, eu tô bem. Já tô bem. Não vou chorar, tá tudo certo. Deus sabe de todas as coisas. E bola para frente. No final de dezembro, eu falei: Rodrigo, não dá mais para a gente morar de aluguel, não dá mais para a gente bater a cabeça. Às vezes é necessário dar 2 passos para trás para dar um para frente. Falei assim: seus pais têm uma casa enorme lá, já ofereceram para a gente, vamos conversar com eles de ir para lá, até as coisas se acertarem, né? E aí a gente falou com eu falei com a minha sogra e com o meu sogro. A princípio eu tinha pedido só o quartinho que eles tinham vago, e eles conseguiram a casa. O tio do Rodrigo morava numa casa aqui sozinho, então eles chamaram o tio para morar com eles e deram a casa pra gente. E aí a gente fez a reforma e veio morar aqui, mais perto da igreja, e recomeçamos do zero, né? E aí eu fui fazendo bicos, fiz vários bicos assim, quando eu comecei a trabalhar aqui. E aí eu fui trabalhar, a Karen tá aqui, que foi junto comigo, a gente foi trabalhar no rodeio de Itapecerica da Serra. E aí a gente ia trabalhar de madrugada, tinha que entrar 10 horas da noite, o rodeio começava umas 11 e a gente ficava até 5, 6 horas da manhã trabalhando, mas se divertindo. Era luta, mas a gente se divertia. Eu fiquei no caixa, tinha dias que eu não sabia nem contar mais quanto era 2 mais 2, mas foi uma benção. Depois eu fui trabalhar no Autódromo de Interlagos para ficar junto com o pessoal de terceirizado, e era das 2 às 11 da noite, era puxado, mas fiquei 45 dias nesse terceirizado lá na corrida. E aí, um belo dia, né, eu tava lá já no autódromo, aí fui trabalhar com a Marta, na verdade, também, fiquei 4 meses trabalhando lá onde a Marta trabalha, e aí eu resolvi sair de lá. Falei: Rodrigo, para mim tá muito puxado, vou sair de lá. Saí de lá, e aí eu fiquei em casa. E aí um dia a Marta me ligou de manhã, eu já até falei isso daqui para vocês, que sou muito grata, porque ela me ajudou diversas vezes. Nesses momentos, como eu falei, Deus olha, ele foi tão detalhista, não só no meu casamento, mas todas as vezes que a gente precisava de aluguel. Quando a gente pagava aluguel, além de surgir empregos, amigos nos emprestaram. A gente pegou dinheiro com muita gente emprestado, muita gente ajudou a gente. A igreja juntou um dinheiro e deu um valor no envelope para mim e para o Rodrigo, que era exatamente o dinheiro para a gente pagar de aluguel. E Deus, ele foi cuidando da gente em tantos detalhes que eu olha, eu não consigo nem descrever.
E aí a Marta me ligou um dia falando que o chefe, que o amigo dela estava precisando de uma secretária, se eu não queria ir, para começar no dia seguinte, para cobrir uma licença maternidade. Eu falei, claro, quero sim. E aí eu fui lá, fiz o teste, no mesmo dia ele falou, não, você pode começar hoje? Eu falei, posso. Aí comecei, com 3 meses lá cobrindo a menina de licença maternidade, eu descobri que eu estava grávida. E aí eu falei, e agora? Cobrindo uma pessoa de licença maternidade e eu grávida, como que eu vou falar isso pro doutor, né? Aí eu falei, olha, doutor, eu tô grávida e se você quiser me mandar embora, ele falou, Thalita, primeiro que eu nem posso, né, perante a lei, te mandar embora. E segundo, que eu já tinha conversado com você no primeiro mês. Ele gostou tanto de mim que no primeiro mês ele falou assim, ó, mesmo se ela voltar, provavelmente, se tudo continuar indo bem, eu vou te efetivar e você vai ser minha secretária. Ele falou, segundo que eu já tinha falado para você que eu tinha interesse em te efetivar. Então, se você cumprir com a sua promessa de continuar trabalhando da forma que você trabalha, eu quero sim, eu quero que você fique. Gravidez não é doença. Se você tá aqui, se você tá grávida, se depois de tanto tempo você conseguiu engravidar, é porque hoje você tá bem, porque a mulher só consegue engravidar quando ela tá bem com ela mesma, quando ela tá em paz. Então eu fico feliz de você ter engravidado aqui. E eu amei. E aí, mais uma vez, mesmo assim, né, quando a gente mudou para cá, a gente estava ainda na luta de pagar as pessoas que a gente pediu dinheiro emprestado. Então a gente ficou dando de tudo quanto é forma tentar pagar as pessoas, né? A gente chegou a comprar um carro, um Celtinha, e a gente chegou, comprou ele bem antiguinho, né? Só para a gente não ficar a pé. E chegou o tempo que a gente teve, eu acho que ninguém sabe aqui, mas nem minha mãe, nem minha sogra. Mas a gente teve que, a gente não vendeu, a gente falou para as pessoas que vendeu, mas na verdade a gente teve que entregar para a financeira, porque a gente não tinha condições de pagar. Então a gente falou para a financeira, pega de volta, porque a gente realmente não tem como pagar. E aí a financeira pegou o carro e a gente ficou sem carro. Só que, né, Deus foi preparando. E aí eu comecei nesse trabalho que foi uma bênção. Fiz muitas amizades lá. Eu fui adquirindo conhecimento e eles foram gostando tanto de mim que o doutor falou assim, Thalita, eu mesmo grávida, ele falou assim, olha, quando você ganhar o neném, eu queria pagar faculdade para você fazer faculdade de Direito. Falei, doutor, como que eu vou fazer faculdade de Direito? Eu já tenho uma faculdade, e com um bebê, como que eu vou fazer? Direito você tem que estudar muito. Com um bebê pequeno, ele não. Depois que ele fizer 1 ano, eu pago a faculdade para você. Falei, tá, depois que ele tiver 1 ano, a gente conversa. E aí, eu e o Rodrigo pesquisando o quarto, vendo o quarto de bebê super caro, e a gente não tinha, falou, como que a gente vai fazer, né, para comprar o quarto? E aí, o doutor um dia falou, já viu o quarto do neném? Já comprou as coisas? E eu falei, doutor, tá muito caro. Se você pagar à vista é mais barato. E aí à vista é uns 5 mil reais. Então fica difícil, né? Eu falei, eu tô vendo, a gente tá pesquisando. E eu, minha mãe e o Rodrigo ia direto para vários lugares procurar. E aí ele pegou e falou assim, Thalita, você tem carro? Aí eu falei, tenho. Aí nisso a gente também já tinha pego, depois passou um tempinho, já tinha pego outro carro, né? Eu falei assim, tenho. Aí ele pegou e falou assim, olha, tem um amigo meu que ele tem uma loja de bebê que vende tudo, móveis, roupa, tudo de bebê. E se você quiser ir lá, ele tá me devendo uma grana. Você vai lá, compra tudo que você quer, faz o enxoval, o quarto do neném tudinho, e aí eu abato da dívida dele. E aí, assim que eu abato da dívida que ele tem comigo, e você vai me pagando do jeito que você quiser, de 200, de 300, de 500. Eu amei, doutor. Fui lá, escolhi o quarto do Benjamin exatamente do jeito que eu queria. Todo branquinho, a coisa mais linda. Aí, poltrona e berço e tudo. Comprei tudo, 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 tudo. E montei o quarto do Benjamin. Só que eu sempre tive o sonho de ser mãe, né? E aí eles falavam pra mim, você não vai voltar depois que você ganhar o Benjamin. E eu falei, não, eu vou voltar. E ele, não, você não vai voltar. E aí, quem é mãe sabe, né? A gente até pensa que não, a gente vai voltar, mas quando começa a chegar o tempo, meu coração já foi ficando apertado, 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 e eu falei, eu não vou conseguir voltar.
não vou. E aí eu liguei pro doutor e falei, olha, infelizmente eu não vou conseguir voltar. Não vou, ele só tem 4 meses, eu tenho que amamentar. E aí o salário, eles me ajudaram muito, né? Mas o salário não compensava, porque eu ia ter que pagar uma creche e eu ganhava 1.200 na época. Mas já dava para pagar as contas, né? E aí, para mim, ia ficar muito difícil achar, né, uma creche, alguma coisa assim. E aí o Rodrigo falou: a gente se aperta e você não vai voltar. E aí, enfim, eu peguei, né, com o dinheiro da rescisão, eu abati o quarto do Benjamin e deu tudo certo. E aí os doutores falaram: quando você voltar, quando você resolver trabalhar, você me liga. E eu, tá bom. Com 8, e nesse meio tempo, quando o Benjamin, um pouquinho antes do Benjamin nascer, primeiro que eu. Esqueci de contar, que é tanto detalhe, gente. Eu sonhei que eu ia ficar grávida de um menino e Deus falava para mim: você vai engravidar de um menino e ele vai. Eis aqui o Benjamin. Então, quando eu engravidei, eu falei: vai ser um menino, vai se chamar Benjamin. Teve um tempo que eu até desconfiava que era menina, porque eu enjoava muito. Mas quando a gente descobriu que era menina, eu falei, o Benjamin aí, né? E aí a minha mãe perdeu o pai dela uns 3 meses antes do Benjamin nascer. Minha mãe ficou muito mal porque ela cuidava do pai dela. E o Benjamin veio para trazer a alegria para ela. Como a gente fala, ele é o remedinho da minha mãe quando ela tá triste. Ele é o remedinho, a dose que ela precisa. E ele veio, né, para curar e para trazer essa alegria para a gente. Com 8 meses, eu acho que eu tava lá, de 8 meses já, o Benjamin já tinha 8 meses, a doutora me ligou, Thalita, vamos voltar. Eu falei, não, doutora, ainda não é o tempo, não é. Aí ela, tá bom, quando você resolver voltar, você me liga. Eu falei, tá bom. Quando o Benjamin completou 1 ano e 2 meses, aí eu falei, Rodrigo, já vamos pôr ele numa creche, porque eu quero começar a procurar emprego. Eu acho que agora é o momento certo, eu já desmamei ele, vamos lá. E ele pegou, a gente colocou ele numa creche, e aí logo depois a doutora me ligou, Thalita, volta, volta, eu já mandei a menina embora, eu quero que você volte. Eu falei, meu Deus, tá bom, volto. E aí eu voltei pro escritório. E nisso eu estava fazendo uma campanha com a Karen, com a Rê, a Cata e a Carol. Aí a gente começou a fazer uma campanha que as 4 estavam desempregadas, né? Um pouquinho antes de eu voltar para o escritório, a gente começou a fazer uma campanha acho que era toda quarta também, né, menina, se eu não me engano. Toda quarta à tarde a gente ia lá para casa da Karen e orava. E aí um dia a Regiane falou assim, Thalita, escreve uma carta para Deus e fala exatamente como você quer esse emprego. E a gente buscando toda a quarta, aí depois aumentou esse grupo, aí a gente começou a fazer à noite nos lares, nas casas de mulheres. E aí toda semana a gente ia para casa de uma fazer oração, um grupo de oração, e firme e forte. E aí a doutora foi e me ligou. Eu não liguei para ela para falar que ia voltar, que eu queria, que eu estava procurando. Ela me ligou e falou assim, Thalita, você não quer voltar? Eu falei, volto. E aí eu falei para as meninas, gente, olha, Deus respondeu a oração, né? Ela preparou emprego, eu estou buscando muito, principalmente por emprego e tal. E aí, com um mês que eu estava lá no escritório, eu recebi a ligação de uma menina falando, ó, Thalita, é do Banco do Itaú, eu vi seu currículo e eu queria que você viesse fazer uma entrevista aqui. Eu falei, nossa, do Banco Itaú. Eu falei, nossa, sempre sonhei em trabalhar em empresa grande, né? Ela falou, só que é na área comercial. Eu falei, ai, meu Deus, pensei comigo, eu não gosto de área comercial, não quero mais trabalhar em área comercial. E aí, aí eu fui fazer entrevista, né? Cheguei lá, ela falou, só que o banco, ele necessita precisa do diploma da faculdade. E eu fiz tudo, fiz até a formatura da faculdade, só que eu fiquei com 2 DPs lá, que eu nunca voltei para fazer. Nunca voltei. E tinha se passado 6 anos. E aí a faculdade, com 5 anos, caduca. Dizem que você não pode mais voltar, né? Não tem como voltar, você tem que começar do zero. Eu falei, meu Deus, e agora? Aí fui fazer a entrevista e tal. E aí a menina falou assim, olha, Thalita, provavelmente não vai dar certo porque você não tem esse diploma. Aí ela falou, vai para sua casa e a gente volta para te ligar.
Aí eu, tá bom. Aí eu fui no banheiro, lá do lugar da entrevista, fui no banheiro, ajoelhei, orei e falei, Senhor, eis aqui esse emprego, o Senhor sabe o quanto eu queria, o quanto eu quero, o Senhor sabe que eu, mesmo estando no outro, eu sempre sonhei em trabalhar numa empresa grande, e fui falando com Deus. E aí eu saí do banheiro e falei pra menina, beleza, obrigada, tchau. Aí eu entrei, eu fui lá na São Joaquim, eu entrei no metrô, passou uma estação, a mulher me ligou, eu dentro do metrô. Thalita, você tá indo aqui por perto? Eu falei, por quê? Ela falou assim, tem como você voltar aqui? Eu falei, tem sim. Aí na hora eu falei, eita Deus, olha, Deus é bom demais. Não, voltei, aí ela falou assim, olha, eles vão abrir uma exceção para você, você não precisa, vão abrir uma exceção para você, você vai ser contratada também como terceirizada para cobrir essa licença maternidade. E se elas resolverem ficar com você, você tem que ter o diploma até o final dos 9 meses. Falei, tá bom. Nem sabia o que eu ia fazer, mas eu falei, já tá bom, só de eu tô no outro, mas esse daí já tem mais benefícios, mesmo que seja 9 meses, eu já vou colocar minha vida financeira em dia, né? E aí fui. Aí comecei lá no primeiro mês, aí eu já liguei para a faculdade. Aí a diretora falou, ó, Thalita, dá um pulinho aqui, pra gente conversar. E aí eu fui, expliquei para ela, eu falei, olha, aconteceu isso, eu me casei, passei por várias crises, aí eu não consegui pagar a DP. E aí eu tinha essas duas DP e eu tinha que pagar, e eu não tinha condições no momento de pagar aquelas DP, tipo, eram uns R$ 3.000. E aí, nesse meio tempo, minha mãe falou assim, Thalita, se a minha causa na justiça saísse, eu ia pagar para você essas DP. E aí, a minha mãe tava com uma causa na justiça, gente, de 9 anos. 9 anos. E exatamente naquele momento que eu precisava, a causa na justiça dela saiu e ela conseguiu pagar para mim a ADP. Então, eu consegui quitar aquela dívida da faculdade. E eu falei, meu Deus, mais uma vez me honrando. E aí, quitei a dívida da faculdade e falei, vou fazer essas DPs agora, vou ver se eu consigo fazer. Aí a diretora foi e falou, olha, Thalita, por mais que caduque, eu consigo dar um jeito. O que eu puder fazer para te ajudar, eu vou fazer. Falei, só que eu preciso desse diploma daqui 6 meses. Ela falou, agora a gente tem que ver se essa matéria tem nesse semestre, porque um semestre sim, outro não. Falei, tá bom. Ela foi ver justamente as duas matérias que eu precisava tinha naquele semestre. Aí ela falou assim, Thalita, eu vou conversar com a diretora, não, vou conversar com os professores para ver o que a gente pode fazer, porque a faculdade era lá em São Bernardo, eu morava no Capão e o trabalho era no Itaim. Então era totalmente diferente, né? Os caminhos, e precisava, essas DP era de terça, quarta e quinta, então eu teria que ficar em São Bernardo, na casa da minha mãe, no caso, se eu tivesse que ir todos os dias, ir nesses dias para a faculdade. E aí ela conversou com os professores, ela falou, ó, vem aqui e conversa com eles também, para eles não achar que eu tô, tipo, dando uma carteirada neles. Eu falei, tudo bem. E aí, no dia que eu fui conversar, eles falaram, ó, Thalita, sem problemas, você pode fazer as DPs em casa, eu vou passar para você os trabalhos que você precisa fazer, e você só vem nos dias da prova. Eu falei, tudo bem. E aí, eu fiz todos os trabalhos que tinha para fazer, e fui estudando para as provas. Só que tinha uma matéria que era muito difícil, não entrava na minha cabeça. E aí, no dia da prova, eu peguei, baixei toda a matéria no meu celular e fui tentando estudar no carro, no ônibus, e depois o Rodrigo me encontrou no meio do caminho e fui tentando estudar no carro. E não entrava na minha cabeça. Falei, Senhor, e agora, meu pai, eu preciso tanto tirar uma nota boa, me ajuda, Senhor. Aí chegou, o Rodrigo foi me deixar, eu falei assim para ele, vida, ora por mim, porque não tem o que fazer, assim, o pouco que eu estudei não entrou na minha cabeça. Ele falou, ixi, meu filho, esse milagre eu não posso fazer, não. Não dá para fazer esse milagre, não. Você mal estudou e quer passar na prova? Eu falei, ô, meu filho, ora aí por mim. Aí eu entrei, aí falei, professora, ó, lembra, meu nome é Thalita, do filho, que eu moro longe, estava fazendo a DP à distância, vim fazer a prova. E aí ela pegou, falou assim, olha, Thalita, não, eu falei, ela falou, você conseguiu estudar? Eu falei, professora, não consegui, mas eu vim tentar mesmo assim. Aí ela falou assim,
você tem a matéria? Eu falei, tenho, tá salvando no meu celular. Ela falou, então fica despreocupada, a prova é com consulta. Gente, na hora que ela falou que a prova era com consulta, eu só sentei na mesa e as lágrimas desciam no meu rosto. Eu falei, Senhor, tu és fiel, Pai, como eu sou, olha, como a gente é falho, como o Senhor é fiel nas nossas vidas. E aí eu fiz a prova, enfim, consegui pegar o meu diploma. E aí veio mais um desafio, mais um processo. Quando estava próximo de eu ser efetiva, a minha chefe falou, Thalita, eu gostei muito de você, eu quero sim te efetivar. Quando foi chegando próximo dos 9 meses, o banco congelou as vagas. E quando o banco congela as vagas, ninguém pode contratar ninguém. Aí já começou o desespero. Falei, meu Deus, e agora? E agora? E aí passou mais um tempo, uns 15 dias antes, o banco desbloqueou. Falei, ufa, vou ser contratada. E aí a menina voltou de licença maternidade e eu ainda faltava uns 15 dias para acabar meu contrato. E aí a minha chefe veio e falou assim: olha, Thalita, eu tenho duas notícias para você, uma boa e uma ruim. Aí eu falei, começa pela ruim, né? Ela falou, então, a ruim é que eu não consegui uma vaga para você na minha área, na nossa área. Então, você não vai conseguir trabalhar mais nessa área que você estava. Eu falei, e a boa? Ela falou, a boa é que eu vou abrir uma nova área, conseguir uma vaga de outra pessoa, e eu vou abrir uma nova área, e eu quero que você comece essa área do zero comigo, que você toque essa área comigo. E eu falei, ela falou, você aceita? Falei, sem sombra de dúvidas. Na hora eu comecei a chorar, ela falou, calma, Thali, não chora. Eu falei, só começava a pensar, Deus é fiel demais, meu Deus do céu. Só agradecer. Ela falou assim, mas você não sabe nem o salário. Eu falei, não quero nem saber o salário, o que é. Ela falou, ó, não tem comissão, igual eu ganhava antes, porque para vocês terem uma noção, gente, no primeiro mês, quando eu fui para lá na parte de comercial, né, e aí eu tinha direito à comissão. No primeiro mês, eu tirei, tipo, sei lá, uns 8 mil reais. Para mim, pensa numa pessoa que viveu endividada praticamente uma vida inteira, só passando problema, passando por lutas atrás de lutas, e aí ela falou assim, ó, não vai ser comissionado. Eu falei, não tem problema, para mim o que você conseguir. Ela falou, não, mas se eu conseguir algo bacana para você, tá ótimo, qualquer coisa que você conseguir para mim, eu aceito. E aí, depois eu lembrei que esse trabalho era justamente o mesmo trabalho que eu coloquei na minha carta. Eu coloquei para Deus que eu queria trabalhar em empresa grande, porque eu não aguentava mais trabalhar em empresa pequena. Eu falei que eu não queria mais trabalhar na área comercial, que eu queria trabalhar na empresa que passasse, que eu já falei para vocês que todo mundo ri, mas que passasse a carteirinha lá na porta, que eu achava super legal passar a carteirinha na porta, que eu queria benefícios, eu tenho todos os benefícios, convênio médico, odontológico, VR, VA, auxílio creche, tudo que eu escrevi na carta, eu tenho nesse emprego hoje. Deus me abençoou nos mínimos detalhes. Ele foi fiel nos mínimos detalhes. Mesmo quando eu era falha, ele continuou me honrando e mostrando que ele era Deus e que ele continuava firme comigo. Nunca me desamparou em nenhum momento. Em nenhum momento. E essa nova área, ela não era na parte comercial. Hoje eu fico no pós-venda. É comercial, mas é no pós. Eu não fico mais focado naquele negócio, tem que bater meta, tem que bater meta, tem que bater meta. O salário é melhor em comercial, na parte de vendas, só que eu falo, hoje nada paga a minha paz. Nada paga a minha paz. E eu sou muito grata a tudo que Deus fez na minha vida. Por que eu quis compartilhar, né? Como eu falei, além de eu sentir assim, e resumindo o meu testemunho, a bondade de Deus é muito grande, porque teve dias que eu não orei, não por raiva de Deus, eu nunca senti. Eu sempre entendi que eu tinha que passar por aquele processo e que talvez se eu estivesse passando por uma crise financeira, ou por qualquer outro tipo de crise, era porque provavelmente eu também, principalmente financeiramente falando, eu tive que passar por essa crise para dar valor. Eu passei porque eu mesma acabei me enrolando financeiramente. Então, talvez se eu tivesse sido uma pessoa antigamente mais regrada, cuidasse do meu dinheiro melhor,
Se eu tivesse o pensamento que eu tinha hoje, talvez eu não tivesse passado por tudo aquilo que eu passei. Mas eu precisei passar para ser o que eu sou hoje. Eu sou grata a Deus pela vida que eu tenho, pelo trabalho abençoado que eu tenho, pela família maravilhosa que eu tenho, pelo meu filho, que é minha vida, é tudo para mim. Se hoje eu trabalho, se hoje eu estou aqui, é todo dia pensando em dar algo melhor para ele. E já chorei muito, é igual eu falo para vocês, tem dias que eu continuo na correria, tem dias que eu não quero ajoelhar para orar, tem dias que à noite eu vou, oro, tem dias que eu, Senhor, a hora de manhã, hora à tarde, hora à noite, a gente tem altos e baixos, mas Deus continua nos sustentando a todo momento. Todas nós, a gente tem os nossos processos, a gente tem que passar por muita coisa, só que no final, tudo tem um porquê, né? A gente precisa de tudo isso. É igual eu falei, quando eu fui para esse emprego, era 2 vagas, uma efetiva e outra temporária. E eu fui selecionada para temporária. E aí eu falava assim, Deus, por que eu tenho que ser a temporária? Porque eu não fui efetiva. E aí depois Deus me respondeu, você não foi efetiva porque você não tinha faculdade. Por que você não terminou sua DP? E aí eu precisei passar por todo esse processo para ver que realmente tem coisas, não tem aquilo que normalmente a gente começa e não termina. Então foi mais uma que eu aprendi. Às vezes a gente começa algo e a gente não vai até o final. Quando você se propor a começar algo, vai até o final. Conclui, você precisa concluir. A gente precisa lutar contra nós mesmos, contra a nossa carne. Tem até um louvor que a menina cantou nesses dias aqui, que eu amo. Eu vou até mandar uns louvores depois lá no grupo para você, que eu descobri uma cantora há pouco tempo, assim, ano passado, né, que é a Lu Meopídio, que ela canta umas músicas que falam muito no meu coração. E tem uma música dela que fala, então, liberta-me de mim, né? Que ele fala assim, eu vou ler só um trechinho para vocês que fala assim, pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito em uma guerra infindável a qual eu não me rendo. Então a gente luta às vezes muito contra a nossa carne. É difícil, é igual eu falo, todo dia é uma briga para mim levantar cedo, eu preciso cuidar da minha saúde, eu preciso estudar, eu preciso fazer tanta coisa. E eu falo, não, é uma luta contra a minha carne, eu tenho que levantar. Então, nunca, quando vocês começarem a fazer, antes de começarem, orem, para ver se realmente é de Deus. Qualquer coisa, seja uma faculdade, seja um trabalho, seja um exercício, ore para ver primeiro se é de Deus. Se for de Deus, se vocês começarem, vão até o final. Vão até o final que vocês não vão se arrepender. Não deixe com que a carne de vocês impeça que vocês concluam o que vocês precisam concluir. Não deixem. Continuem acreditando em Deus. Como diz aqui, né? Louvai ao Senhor todas as nações, louvai todos os povos. Louvem ao Senhor a todo tempo, a todo momento, mesmo diante dos processos, da dificuldade, Ele permanece fiel, Ele quer nos amar, Ele nos busca todos os dias, independente dos seus erros, das suas falhas, de você não ter pego na Bíblia há um tempo, de você não ter orado já faz um tempo, não tenho ido no culto. Mas Deus te ama, continua te amando com as suas falhas do jeitinho que você é. Então, permaneça fiel, permaneça, mesmo no dia que você não quer orar, só fala obrigado, Senhor. Obrigado. Ou coloca um louvor, porque quando a gente coloca um louvor, a gente também está engrandecendo a Ele, né? A gente está também honrando a Ele. Preguem, fale do amor dEle, compartilhe seus testemunhos, mesmo que vocês às vezes acham que não é importante, testemunhem, conte a história de vocês. Eu tenho certeza que, assim como eu, cada uma de vocês tem o seu testemunho, tem os livramentos, cada uma passa por um processo. Desses dias eu estava falando aqui, eu falei, a minha madrinha até está aqui, que eu estava conversando com ela. Eu falei, madrinha, todo mundo tem o seu processo, né? Cada um tem a sua história. E o meu processo não é mais importante que o de vocês. Todos os processos são importantes, tudo é necessário.
A gente precisa passar por certas coisas. Às vezes parece, ai, Senhor, mas a minha dor é maior. Não, mas o meu problema é maior. Não é. Não é. Cada um tem sua dor. Deus sabe, né? Igual fala, Deus não dá uma cruz se a gente não pode carregar. Então, Ele sabe o quanto você pode suportar. Então, creia em Deus, creia que Ele é Deus de detalhes. Escrevam a carta de vocês. Eu pedi para vocês escrevam a carta. Realmente, Deus é fiel, Ele é fiel para cumprir, mas é no momento certo. Entenda que tem um momento certo para todas as coisas. Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Desculpa se o meu testemunho foi muito grande, mas isso que eu nem lembrei. Tem muitas coisas que a gente nem lembra, mas eu sou muito grata a cada uma de vocês que estão aqui. Eu falei, se eu estou aqui hoje firme e forte, foi graças a vocês, graças a ter vocês aqui que estão me honrando, né? E me deixam estar na frente desse grupo, confiam em mim, confiam na minha casa, nesse grupo, para a gente poder compartilhar. Então, eu sou muito grata, assim, vocês cada dia mais têm me feito crescer como mulher, como serva de Deus, e eu fico muito, muito, muito honrada mesmo de estar aqui, de poder falar. Muito obrigada a cada uma de vocês, que a gente possa estar cada dia mais juntas, que a gente possa pregar a palavra do Senhor, que a gente possa, se Deus quiser, um dia estar todas unidas para poder juntas segurar a mão de uma das outras e falar, ó, valeu a pena, eu quero compartilhar o meu processo com vocês. Então, fico muito feliz, muito mesmo, muito obrigada, meninas. E aí, antes da gente finalizar, eu queria colocar um louvor, que é o que eu falei para vocês, que eu acordei hoje escutando ele, que fala do amor de Deus com a gente. Então, que no finalzinho eu já vou começar a fazer a oração. Antes de, na verdade, colocar, eu quero ver se alguém quer compartilhar alguma coisa, quer falar alguma coisa. Eu quero. Oi, madrinha. Tudo bem, linda? Eu tô emocionada, porque eu não sei se eu vou conseguir falar, mas eu vou tentar. Tá bom. É que assim, eu pedi muito a Deus hoje, né, pela manhã, né, que ele falasse comigo, né, e através de você, ele falou comigo. Amém. Então, porque assim, eu não sei se sua mãe te falou, acho que eu já te comentei, né, que eu comecei a fazer uns cursos, né, de estética. Acho que sua mãe, não sei se ela... Sim, falou. Então, Aí, eu acordei, assim, com o coração, assim, hoje, assim... Sabe quando você tá com vontade de desistir? Falar, eu vou parar, eu não vou fazer, né? Aí, eu acho que eu vou desistir. Eu tô bem no finalzinho do curso, para você ter uma ideia, né? Uhum. E aí, você, através de você, foi o que Deus falou, né? Porque Deus tinha colocado no meu coração para eu procurar alguma coisa, né, na área do que eu gosto, porque eu sempre pedia para Deus, eu gosto dessa parte de unha, cabelo, essas coisas, né? Então, aí surgiu essa oportunidade e eu consegui, fiz uma prova, né, passei, né, consegui a vaga, né, passei até bem, graças a Deus. E assim, aí do nada me deu esse negócio, né, de falar, não, vou desistir, entendeu? E aí Deus te usou realmente para falar que quando a gente começa algo que ele colocou, que eu senti agora, que é dele mesmo, que é para dar continuidade, né? Para eu até o fim, entendeu? Amém. Eu senti isso muito forte no meu coração, assim, quando você estava falando. Amém. Então, assim, é o que eu falo, Deus não faz nada por acaso, né? É que a vida é tão corrida, às vezes, nem... Eu andei com os problemas com o meu cachorrinho também, que estava doente, então eu estava muito assim, sabe, avoada, né? E aí eu falei esses dias, eu falei, não, eu vou parar, vou ouvir, né, o que Deus tem para minha vida, porque eu sei que Deus também tem um chamado para minha vida, eu tenho certeza disso, né? E é como eu falei, eu só queria realmente compartilhar isso com vocês, que eu senti a presença muito forte do Senhor aqui comigo, através de você. Amém, madrinha. Fico muito feliz. Amém. Segue firme. Né? A família é muito importante para a gente, é que eu falo, às vezes a vida fácil, assim, a gente mora longe, tudo, né? Mas é o que eu sempre falo, sempre estão nas minhas orações, minhas irmãs, você, o Benjamin, o Rodrigo, enfim, né? Nossa família, tá bom? E obrigada por ter me dado
fala esse espaço para poder estar compartilhando. Oportunidade. Amém, madrinha, amém. Muito obrigada por compartilhar. É igual eu falei para vocês, quando uma vez a irmã da Karen falou, e é verdade, né? O ouvido mais perto, né? Da gente o mais perto da boca é o nosso. Então, antes de Deus falar com vocês, de me usar para falar com vocês, ele falou comigo. Porque eu tenho isso muito também. Minha madrinha falou de curso, eu queria fazer muito uma MBA. E eu não tinha condições. E aí eu acabei deixando, achei que era muito cara e deixei passar. O banco dá uma bolsa, só que é em janeiro. E eu deixei passar. Quando foi agora, eles liberaram uma bolsa. E aí eu vou ter que pagar um valor simbólico. E aí eu fui, fiz minha inscrição, comecei e tranquei. Não faz nem um mês e tranquei. E aí essa semana Deus falou para mim: você não pediu? Então volta. Só que foi o que eu falei para vocês. Eu tô num processo tão complicado esses dias. Estava num processo tão complicado, que foi aquele dia que eu falei para vocês que eu chorei um monte. Eu pedi eu fiz uma bateria de exames, não estava me sentindo bem. E aí, depois daquele dia que eu desabafei com vocês e que eu pude falar um pouquinho também, aquilo me renovou. Me renovou, assim, me deu muita força, assim. E graças a Deus, eu tô super bem. E aí, hoje ontem eu entrei lá para ver, para destrancar, e eu falei, não, eu vou até o final. Eu não pedi, eu vou fazer, vou dar um jeito, vou acordar mais cedo, eu tenho que dar um jeito, eu tenho que fazer. Então, antes mesmo de falar com vocês, também falou comigo isso. Por isso que eu digo, a gente tem que ir até o final. E agora eu quero cuidar da minha saúde também, então estou fazendo um monte de exames, orem aí por mim, peguei os resultados, vou levar amanhã no médico, e a gente tem que seguir firme e forte, ir à luta, não ter medo de enfrentar os desafios, os trabalhos. É igual eu falei, fiz muita coisa, fui trabalhar 4 meses de graça, fui trabalhar em balada, de caixa, de madrugada, fui no autódromo, fiz muita coisa, e Deus continuou fiel, não tenha vergonha, como a Simone contou aqui, né, que ela saiu de bancária para ser empregada doméstica. Não tenha vergonha, não é vergonha trabalhar, não tenha medo de sair para a luta, não. Tudo tem um processo, a gente tem que passar por esses processos. Amém? Mais alguém quer compartilhar alguma coisa? Amém. Então, antes de eu orar, de fazer a oração, eu quero compartilhar com vocês de novo esse louvor, mas eu quero que vocês comecem a se conectar ainda mais com Deus. Eu sei que tem pessoas que já estão sentindo a presença dele, mas que vocês possam prestar atenção nesse louvor, entender como se fosse você cantando para Deus, como se fosse ele cantando para você, assim como eu tenho sentido que eu tô cantando. Fala muito comigo esse louvor. Passar pelo fogo, eu não me queimarei, não. E se eu passar por profundas águas, eu não me afogarei, não. Tu estarás comigo. Tu estás comigo. Ele está aí com vocês. Tu és meu Deus, meu Senhor, a minha salvação. Meu braço forte, fortaleza na angústia, eu confio em ti. Aleluias. Tu estarás comigo.
tu estás comigo. Agora cantem para vocês. Tu me amas, Tu me amas, eu sei. E não abres mão de mim. E tu me amas, tu me amas, eu sei. A minha alma sabe bem, eu sei. Me sustentas, eu sei. Me conheces, meu Deus, meu Senhor, a minha salvação. Meu braço forte, fortaleza na angústia, eu confiarei em ti. Oh, tu estarás comigo. Ele estará comigo, estará com você, estará com os seus. Aonde quer que você esteja, onde quer que você esteja, ele vai estar com vocês. Tu me amas, tu me amas, eu sei. E não abre mão de mim. E tu me amas, tu me amas, eu sei. A minha alma sabe bem. E tu me amas. Não importa o tamanho do pecado de vocês, não importa o tamanho das falhas, ele não abre mão de você, ele não abre a mão de ter você na presença dele. Ele me ama. Hoje eu acordei assim, com esse louvor. Tu me amas. A minha alma sabe que ele me ama. A minha alma sabe que eu posso contar com ele, que ele me sustenta a cada dia, que ele nos fortalece, que ele nos renova a nossa energia todos os dias. Ele renova as nossas forças. O amor dele nos persegue, não adianta fugir. Está escondido no sombrio do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará e dirá: Ele é o meu Senhor, a minha fortaleza, debaixo de minhas asas, Ele está seguro. Aleluias! Louvado seja ti, Deus. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Senhor. Louvado seja ti, Senhor. E não há príncipe de mim. Não há mão de mim. Tu está aqui, Senhor. Minha alma sabe, me sustenta, eu sei. Aleluias. Aleluias. Eu sei que ele me ama, eu sei que ele ama vocês, eu sei
sei que Ele tem sustentado. O amor dele é bondoso, é misericordioso. Eu sei que eu tenho crido. E eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Aleluia. Glória a Deus. Infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal, pois o Senhor me faz andar em segurança. Eu sei que eu tenho crido. Aleluia. Eu sei. Eu sei que eu tenho crido. Eu sei. Eu sei. Ô Santo Espírito de Deus, louvado seja Ti, Senhor. Ô Senhor, nessa noite eu quero clamar, meu Pai, pela vida de cada uma das meninas que aqui estão, meu Pai, e aquelas que não puderam vir, Senhor. Senhor, eu clamo, meu Pai. Eu clamo, meu Pai, pela minha vida, pela vida das Tuas filhas, meu Pai. Te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Te agradeço pela Tua misericórdia, te agradeço pelo Teu sustento, te agradeço, Pai, por poder compartilhar, meu Pai, compartilhar tudo que o Senhor tem feito na minha vida, meu Pai. Não foi nem um terço, Senhor, de tudo que o Senhor já me fez, tudo que o Senhor já me honrou. Mesmo eu sendo falha, pecadora, Senhor, eu te agradeço, Senhor, por poder fortalecer as Tuas filhas, meu Pai. Eu te agradeço, Senhor, pelos livramentos. Eu te agradeço pelas bênçãos, meu Pai. Eu te agradeço pelo Teu cuidado, Pai, pela Tua misericórdia, Senhor, para conosco, Senhor. Senhor, eu te agradeço cada mulher que está aqui, meu Pai, e aquelas que não puderam estar, Pai. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor nos mantém firme, meu Pai. Firme, Senhor. Senhor, obrigada pela vida das Tuas filhas, meu Pai. Perdão pelos nossos pecados, perdão pelas nossas falhas, meu Pai. Senhor, vá de encontro com cada uma das Tuas filhas, meu Pai. Fortalece elas a cada manhã, Pai. Renova, Senhor, a cada manhã. Restaura, meu Pai. Restaura os sonhos, Senhor. Senhor, abençoa as Suas filhas, meu Pai. Visita o íntimo, meu Pai. Vai aonde eu não posso ir, Senhor. Senhor, abençoa elas com a Tua presença, meu Pai. Que Teu Santo Espírito, meu Pai, se faça presente, meu Pai, na vida delas, Pai, que elas venham sentir, meu Pai, o Teu tocar, Senhor, que elas venham sentir a Tua presença, Senhor, e agora, em nome do Senhor Jesus. Oh, Senhor, abençoa as Tuas filhas, meu Pai. Senhor, protege elas, meu Pai, livra elas de todo mal, meu Pai, que aonde elas pisarem, meu Pai, as pessoas venham sentir a Tua presença, meu Pai. Que Teu Santo Espírito, Senhor, vá de encontro com elas, meu Pai. Senhor, batiza as Tuas filhas, meu Pai. Senhor, usa elas como Teu instrumento, Pai. Que elas venham ser mulheres sábias, Pai. Senhor, cura, meu Pai. Senhor, eu declaro cura, meu Pai, sobre a vida das Tuas filhas, meu Pai. Aonde quer que esteja enfermidades, meu Pai, que se for nelas, nos familiares, nos amigos, Pai, vai de encontro com elas, meu Pai. Senhor, cura, liberta, meu Pai. Eu declaro cura agora em nome do Senhor Jesus, meu Pai. O Senhor é médico dos médicos, Pai. O Senhor é Deus do impossível. O Senhor pode ir aonde eu não vou, Senhor. Oh, Senhor, visita, meu Pai. Vai tirando cada enfermidade, vai curando agora em nome do Senhor Jesus. Senhor, eu te entrego os casamentos, meu Pai. Eu te entrego, meu Pai, os relacionamentos, meu Pai, a vida amorosa, meu Pai. Senhor, prepara, meu Pai, servos para as tuas filhas, meu Pai. Senhor, cuida dos casamentos, meu Pai. Que toda seta maligna, meu Pai, que toda separação, meu Pai, espírito de separação, Senhor, de confusão, que venha cair por terra, Senhor. Abençoa os teus filhos, cuida dos relacionamentos, Pai. Senhor, nos fortalece, Senhor, como os casais, Senhor. Que nós possamos, meu Pai, unidos, buscar Ti, Senhor. Cuida, meu Pai, das famílias, meu Pai. Cuida, meu Pai, daqueles que têm vício, meu Pai, liberta, meu Pai, de vícios, meu Pai, liberta, meu Pai, dos espíritos de depressão, meu Pai, liberta, meu Pai, de
de depressão, de síndrome do pânico, de qualquer doença, Pai. Liberta dos remédios, Pai. Ô, Senhor, vai de encontro, meu Pai. Senhor, cura, meu Pai. Vai de encontro com aquelas pessoas que estão no leito de hospital, que estão precisando de cura, de libertação, Senhor. Senhor, cura quem precisa ser curado. Senhor, dá o descanso para quem precisa descansar. Senhor, eu te entrego, meu Pai. Te entrego a vida de cada uma, Senhor. Cada desejo, meu Pai. Cada pedido de oração que está nesse meu caderno, meu Pai. Cada carta com sonhos, desejos, meu Pai, objetivos, Pai. Vai, meu Pai, leia, meu Pai, cada linha, Senhor. Senhor, faça conforme a tua vontade, meu Pai, porque nós cremos que os seus planos são melhores e maiores que os nossos, meu Pai. O Senhor conhece os sonhos, meu Pai, mas tudo, meu Pai, tudo que o Senhor fizer vai ser muito mais perfeito do que imaginamos, Pai. Vai de encontro com as tuas filhas, Pai. Senhor, abençoa, protege, livra de todo o mal, Senhor. Senhor, eu te agradeço, meu Pai, por mais uma quarta-feira abençoada. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, meu Pai, de te louvar, de te engrandecer, Senhor. Obrigada, meu Deus, por cada uma das tuas filhas, meu Pai. Obrigada, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus, meninas. Amém, Muito amém. obrigada por essa oportunidade, por mais essa oportunidade, né? Eu tô sempre falando, mas confesso que na hora que eu que eu falei, vou ter que falar, minha barriga tava doendo, já começou a dar um friozinho na barriga, que na hora de pregar é mais sério, né? Mas eu creio que foi uma bênção que vocês possam levar aí e que vocês possam compartilhar também o testemunho de vocês. Eu quero muito que vocês se proponham, me chamem, Thalita, olha, eu quero sim um dia levar o meu testemunho, eu quero contar um pouco, mesmo que seja curto, que vocês possam compartilhar com a gente, tá bom? Muito obrigada, uma ótima quarta-feira para vocês, finalzinho de quarta, né, uma finalzinho de quarta abençoado, um restinho de semana abençoado para vocês. Se precisarem, podem contar comigo, mandar pedido de oração e orar nos lares, a gente dá um jeito, não agora que eu tô bem gripada, então, eu não posso ir no lar de ninguém, mas eu oro daqui. Mas podem contar comigo, tá? Fiquem com Deus. Uma ótima quarta aí para vocês. Thalita, Oi! coloca o nome dos louvores que você falou. Não esquece de colocar no grupo, tá? Ah, amém. Vou mandar lá. Vou mandar agora já. Tá Vou bom. mandar. E o nome desse louvor que você colocou agora pra gente, coloca também, tá bom? Ah, tá. Eu vou mandar agora. Vou mandar 4 lá para vocês ouvirem. E vou mandar os que a Alvina cantou também. Tá bom, Tá obrigada. bom? Deus Um beijo, abençoe. Josefa. Fica com Beijo. Deus. Tchau, amém. Tchau.